É uma cultura divina, diferente de uma cultura voltada para o interesse meramente material, que, como sabemos, é efêmero, é temporário, é ilusório. Então, um ponto interessante a entender para explicar esse sistema é que todos nós, sem nenhuma exceção, somos eternos, somos uma alma eterna, plenos de bem-aventurança e de conhecimento. E nós viemos a esse mundo e agora estamos morando temporariamente dentro desse corpo. Um corpo masculino, um corpo feminino, homem, mulher, carioca, brasileiro. Mas isso é absolutamente temporário. Então, quando a alma vem a esse mundo e recebe esse corpo, ele fica sob a influência do que nós chamamos de Maya. Já ouviram falar em Maya? A energia ilusória, material. E a característica principal de Maya é que nós esquecemos a nossa autoidentidade eterna e espiritual e passamos a achar que somos esse corpo, que somos essa cobertura material temporária. E essa Maya, segundo o Bhagavad Gita, se divide, ela nos influencia de 3 diferentes modos: ignorância, tamas, paixão, rajas, e bondade, sattva. E dessa influência surge naturalmente um sistema social. Por exemplo, nós temos um corpo e basicamente podemos dividir o corpo em 4 departamentos: as pernas, o estômago, os braços e a cabeça. Da mesma forma, existe um corpo social, que tem mais ou menos essas 4 funções. Então, uma pessoa que esteja mais sob a influência de tamas, que é o modo da ignorância, ela tem certas características. Uma pessoa no modo da ignorância não tem propensão a estudos, a filosofia, a conhecimento, também não tem propensão à liderança, e pelo contrário, geralmente tem uma vida mais voltada à indolência, à preguiça, é adicta à intoxicação, e muitas vezes a um comportamento até maldoso, prejudicial. Então, essa é uma pessoa sob a influência no modo da ignorância. Sob a influência da mistura da ignorância com a paixão, surge o Vaishya, que é o comerciante, basicamente, mas essa paixão misturada com a ignorância dá uma característica interessante. A paixão significa desejo, significa atividade, significa busca de prazer intenso. Isso é o modo da paixão. Depois, o modo da bondade significa a busca de conhecimento, a busca de disciplina, você se aprofundar na vida espiritual. Isso é o modo da bondade. E tudo isso está ligado a todos os setores da nossa vida. O que nós comemos, a música que gostamos de ouvir, o tipo de associação que gostamos e o local onde vivemos, tudo está ligado à ignorância, à paixão e à bondade. Então, voltando ao corpo social. Dentro do corpo social, a primeira classe, a classe mais baixa, seriam os Shudras. São os trabalhadores. Essas pessoas são a maioria desse corpo social. Você pode comparar isso com uma pirâmide. Pessoa lá embaixo, a maioria, quer dizer, são pessoas influenciadas pelo modo da ignorância. Um pouco mais acima, vem o modo da paixão com a ignorância. Mais acima, uma porção menor, vem a paixão, e finalmente poucas pessoas estão no cume da pirâmide no modo da bondade. Então, nessa era que nós vivemos, chamada era de Kali, mais do que nunca o modo da ignorância é muito proeminente. Isso é explicado também nas escrituras védicas, porque existem 4 atividades que caracterizam essa ignorância, que é a matança dos animais, por uma questão meramente de buscar um prazer temporário e assim, insignificante da língua. Então, isso é muito forte. A intoxicação, bebidas, drogas, a promiscuidade sexual e, finalmente, os jogos de azar, que significa a busca do enriquecimento ilícito, jogatina, aposta. Então, essas 4 atividades são consideradas, dentro da filosofia védica, como as atividades que puxam a pessoa para baixo, que levam a pessoa para o modo da ignorância. E certamente sabemos que na sociedade moderna, essas 4 atividades são muito
proeminentes. Então, o que se chama, de um modo geral, de cultura, como a grande maioria está sob essa influência, são Shudras. Então, eles ditam a cultura. E uma pequena porção que está lá em cima, a classe pensante, a classe que combate, a classe que cria alternativas, são os brahmanas. Seriam as pessoas que pensam, as pessoas intelectuais. Então, praticamente, a contracultura é um fenômeno que existe fortemente na era de Kali. E sempre vai existir. Porque a grande maioria, infelizmente, prefere um tipo de cultura ligada a valores inferiores. Por exemplo, é dito que o Shudra, a classe inferior, que representa as pernas da sociedade, a meta principal da vida é o prazer dos sentidos. O prazer imediato dos sentidos, o contato imediato dos sentidos com o objeto prazeroso, independente do que vai acontecer depois, aquele prazer instantâneo. Por exemplo, na segunda classe, a classe comerciante, também a classe da agricultura, eles buscam não só o desfrute, mas principalmente o enriquecimento, o desenvolvimento econômico. A classe um pouco mais elevada, a classe dos Kshatras, que são os militares ou os administradores, eles buscam o poder. E somente os brahmanas, a classe intelectual, que representa a cabeça da sociedade, busca conhecimento. Então, existem diferentes tipos de culturas, porque existem diferentes interesses. Isso é uma coisa psicológica. O que para um é cultura, muitas vezes para outro é contracultura, e vice-versa. Então, isso é um fenômeno que sempre vai existir, e nós entendemos que, imagina uma criança está no colo de uma pessoa de uma forma desconfortável, então você vai trocando ela de colo, ela não para de chorar. Na verdade, ela só para de chorar quando você coloca essa criança no colo da mãe. Aí ela se sente bem, se sente confortável em todos os sentidos. Então, essa troca de cultura, vem o Brahmana, cria uma alternativa nova, depois o Kshatriya ataca, essas coisas todas que estamos falando, isso nunca vai acabar, a menos que, concordando com Edgar e com a observação que o Swami Tilaka fez, a menos que a classe espiritualizada realmente tenha a pureza, porque os brahmanas, essa classe intelectual, nem sempre está, a gente vê isso, nem sempre está tendo um comportamento puro. E nessa de pensar, de tentar encontrar solução, e não encontrar uma justiça social, encontrar um mundo tão conturbado, ele também se perde e às vezes se deixa levar por drogas, por coisas parecidas. É muito comum. O intelectual, ele tem o compromisso, acima de tudo, com a pureza, com comportamento puro, com valores espirituais. Ele tem que ser austero. Ele tem que aceitar voluntariamente disciplina. Por isso o Bhagavad Gita explica quais são as qualidades de um Brahmana. Ele diz, Shamadamas tapakshautyam shantir arjavam evacha gyana vigyana astikam brahma karma swabhavajan. Swabhavajan significa, nasce, quem trabalha como um Brahmana, Brahma karma, quem age, quem tem essa natureza de Brahmana, ele tem certas qualidades, é uma coisa científica. Não como na Índia, que o filho de Brahmana é Brahmana, ou o filho de Kshatriya é Kshatriya, nada disso. Ele tem que ter as qualidades, que são, chama, equanimidade. Primeira coisa. E essa equanimidade tem significados muito profundos também. Não sei se vocês conhecem o livro do Rogério Duarte, o Bhagavad Gita que ele editou, na forma de poesia de cordel. Tem uma faixa, tem um CD que acompanha, que a nossa querida Cássia Eller, ela canta, e essa canção é muito bela, ela diz assim, na visão de um sábio humilde, não existe diferença entre um Brahmana educado, o elefante, a vaca e o cão, e o comedor de cachorro. Quer dizer, o Brahmana, ele não tem uma visão material, uma visão superficial. Esse é pobre, esse é rico, esse é Hare Krishna, esse é católico, esse é agnóstico, nada disso. Isso são roupagens, são máscaras, são coisas completamente artificiais. Mesmo porque, no mundo espiritual, você não vai encontrar
a igreja Hare Krishna, a igreja presbiteriana, a igreja do Santo Daime. Você vai encontrar a igreja do amor puro, que é a única igreja que existe.